Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões deste lindo país que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Neste momento, Pai, eis-me aqui diante de Ti, quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor já fez e está fazendo, Pai, por cada um de nós. Senhor Deus, continua a nos ajudar, nos guiar pelos Teus caminhos, nos dê sabedoria da Tua palavra, nos capacita a cada dia, nos ensina, Pai amado, e nos ajuda a viver, Senhor, a Tua palavra, colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Pai querido, Deus Santo, Tu é Deus que tudo vê, que tudo pode, tudo sabe. O Senhor onisciente, onipotente e onipresente. Pai de amor, abençoa, Pai, todas as nossas vidas, Pai, cada ser humano vive na terra, pois só o Senhor pode nos ajudar, Pai. Só o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, Deus Santo, nos ajuda a lutar, Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, o mal, vencer, Pai, o nosso eu, o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu é poderoso e santo, abençoa toda a Tua igreja na face da terra, abençoa os pastores, missionárias, abençoa, Pai amado, aquele que ministra a Tua palavra, abençoa as Tuas ovelhas, Teus filhos, Pai, que está em busca, Senhor, da verdade, de andar na Tua verdade. Repreende em nós todo espírito de engano, toda mentira, todo falso profeta, tudo aquilo que possa, Pai amado, nos ilubridiar, que todo mal caia por terra, nos ajuda, Pai, a ter discernimento, entendimento, para que nós não sejamos enganados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Somos carentes e dependentes do Senhor. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu te agradeço pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado. O Senhor está nos dando a oportunidade cada dia, Senhor, de ministrar a Tua palavra, de viver, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a melhorar, Senhor, a cada dia.
Branqueia nossas vestes, Senhor. Nos ajuda a viver na tua verdade, Senhor. Repreende em nós aquilo que não te agrada. E não nos deixa, Pai, cair na tentação do mundo, na corrupção, mas nos ajuda a estar alerta, Senhor. Viver na tua verdade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título fala: Devemos lutar contra o pecado. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreai? Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podes alcançar. Combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedes. Pedis e não recebes, porque pedes mal, para o gasto em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O 5. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, além da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aqui o título na palavra do Senhor está falando: devemos lutar contra o pecado. A palavra fala para nós lutar contra o pecado. Então, todo dia o pecado vem, né? Todo dia as coisas erradas vêm para ver se nós vamos cair. Mas a palavra está falando aqui para nós lutar, para nós resistir, não obedecer às coisas erradas e submeter-se-vos a Deus, e o diabo fugirá de nós. Louvado seja Deus. Aqui o versículo 1 está falando: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Uma pergunta: de onde vem? Né? De onde vêm essas pelejas, essas lutas que nos afligem a cada dia? Aí a resposta vem: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia? Essa luta vem muitas das vezes de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Louvado seja Deus. Essas guerras vêm através das nossas escolhas, por onde a gente vai, o que falamos, o que olhamos, o que sentimos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 2 fala: cobiçais e nada tens, né? Quantas vezes nós não cobiçamos as coisas? Ah, eu queria tal coisa, a gente cobiça, né?
Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos. Santo de Israel. Aqui a palavra do Senhor fala que nós mata e sois invejosos, né? Nós temos inveja das coisas e não é isso que Deus quer. É por isso que vem as lutas, as perseguições, as lutas internas dentro de nós. É por causa da nossa carnalidade, por causa das coisas da nossa carne. É uma luta constante entre o espírito e a carne. A carne quer fazer errado, o espírito quer que faz certo. Se nós alimentar a carne vence, porque ela quer fazer tudo errado e o espírito enfraquece. Mas nós temos que, aleluia, Jesus, fortalecer o nosso espírito. Como? Orando, lendo a palavra, consagrando a nossa vida a Deus, vigiando, jejuando, para nós amortecer a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2, a parte B, fala: E nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedes. Aí o versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui a palavra do Senhor está falando que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, para realizar os nossos desejos, a nossa vontade. Mas se nós pedir as coisas para Deus, para ser de acordo à vontade do Senhor, né? A gente tem que saber pedir as coisas para o Senhor. Olha, aqui o versículo está vindo aqui na minha mente sobre Ana, aquela mulher que não tinha filho. Ela sofria muito e ela era estéril, ela não tinha filho, não podia dar filho para seu esposo, para Elcana. Só que quando ela tomou a decisão, aleluia Jesus, de pedir a Deus um filho, e ela falou que ela devolvia na casa do Senhor para servir a Deus, ela pediu a Deus com o coração, ela não pediu para falar eu quero um filho para me passar na cara de Penina que eu também tenho, para se gabar. Não, ela pediu um filho, e quando Deus desse o filho para ela, quando ela desmamentasse o filho, ela entregava na casa do Senhor para servir a Deus, para ser sacerdote na casa do Senhor. E Deus realizou o desejo do coração de Ana, dando Samuel. E ela fez igual ela tinha falado, igual o voto que ela tinha feito a Deus. Ela cumpriu. E quando ela cumpriu o voto de dar Samuel, ela teve mais filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não temos as coisas que nós desejamos porque nós queremos ter as coisas para os nossos deleites, para dizer, eu tenho, para bater no peito, eu posso, eu consegui. Não, nós não conseguimos sozinho, não. O que nós temos foi o Senhor que nos deu. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter algo para nos usufruir, mas também para ajudar outras pessoas, e que seja para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 4 fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O 5 fala: ou cuidai-vos que em vão diz as Escrituras. O Espírito que em nós habita tem ciúmes.
Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando que é aquele que quer ter amizade com o mundo, fazer as coisas do mundo, igualar o mundo, não ter reverência às coisas de Deus, não fazer as coisas para Deus, fazer para ter mais status, para se amostrar, fazer as coisas igual a pessoa do mundo, não ter diferença, constitui-se inimigo de Deus. Então, quem fazer essas coisas, se deleitar nas vaidades, nas coisas erradas, vai estar sendo inimigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus, né? E vão não fala a Escritura é fiel, é verdadeira, e o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Deus não quer que a gente fique no meio das coisas erradas, das festas, das farras, das bebedices, das comilanças, sem necessidade, ficar ali. O que nós está fazendo ali, né? Então, o Espírito de Deus não quer que nós façamos essas coisas. O Espírito de Deus não quer que nós adora outros deuses, reverencia imagens, reverencia, às vezes, uma pessoa, um artista, ou como é que fala, ou um político, você fica baixando a cabeça para ele, reverenciando. Não, nós não, como cristãos, nós não podemos fazer isso. Nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele tem ciúme de nós, Ele não quer que nós façamos coisas que desagradam a Ele, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui fala o versículo 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. O 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos pecadoras, e vos dê duplo ânimo, purificai o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor está falando para lavar as mãos pecadoras. O que fazemos com as nossas mãos? Que pegamos, no que pegamos, né? O Senhor está falando para purificar o coração. O que tem dentro do nosso coração? Tem coisas boas, tem pensamentos ruins, tem coisas para edificação, né? Que nós possamos abrir a nossa boca e falar coisas para edificação, que o que fala a boca é o que o coração está cheio, né? Aqui o versículo 9 diz assim: sente as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Louvado seja Deus. Aqui, muitas das vezes, se a gente estiver gargalhando por alguma outra coisa errada, a gente tem que ter o coração aquebrantado, né? Por coisas que acontecem, muitas das vezes as pessoas rirem, acham graça daquilo, mas não sabendo que aquela pessoa que está passando por algo, que está com tristeza no coração, precisa de uma palavra de conforto. Quantas pessoas estão chorando pelos seus entes queridos e quantos estão gargalhando por isso e por aquilo, né? Aqui está falando, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O Senhor está falando a palavra aqui para nós humilhar-vos perante ao Senhor. O que é humilhar perante ao Senhor? É se prostrar diante de Deus, falando para o Senhor as nossas necessidades, clamando ao Senhor, porque Ele do alto céu, Ele é que cuida de cada um de nós, Ele abre porta onde não há parede, Ele cura o que o médico desenganou. O Senhor tem todo o poder para curar as enfermidades, para sarar. Ele aniquila o mal e Ele exalta
aquele que está abatido, porque o Senhor Deus é poderoso e Ele conhece o íntimo do coração de cada ser humano. Cada um de nós o Senhor conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Que nós possamos a cada dia mais buscar a Deus com sinceridade, vigiar, porque os dias estão difíceis, os dias estão mal, porque é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Que nós possamos viver na verdade, na santidade, buscando ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por ler esses versículos. Que o Espírito Santo fala mais em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero aqui agradecer ao nosso Deus em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus de misericórdia e poder, eu te dou graças, ó Pai, nesse momento, pela palavra que eu encontro aqui no dia de hoje, com a nossa irmã Joana, a quem está sempre aqui, todos os domingos. Hoje, não importando qual hora, ela veio mais cedo, mas eu cheguei só agora aqui. E eu quero te pedir, Senhor, continue nos ajudando, continue nos fazendo conhecer o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor para nós, Pai, é fazer a tua vontade. É ser sempre gratos a ti e pela sua misericórdia, Pai. Aprender a pedir ao Senhor, a orar ao Senhor Deus. E principalmente lembrar depois de voltar e fazer os nossos agradecimentos a Ti. Porque tudo que te pedimos, certo ou errado, do jeito que pedimos, o Senhor ainda assim tem uma grande misericórdia de nós e nos ajuda e nos atende nas coisas mais difíceis da nossa vida. A palavra que a irmã nos trouxe, Tiago, capítulo 4, do 1 até o 10. E verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, nos dado a certeza da tua companhia durante esses dias, Pai. Em nome de Jesus, Papai, que possamos buscar e adorar somente a Ti, que possamos servir ao Senhor da maneira mais fácil que o Senhor nos dá de servir. E que o Senhor esteja conosco, Pai, a cada momento, para que não deixe que nós caímos em tentação. Eu tenho tirado por mim mesmo, porque tenho passado, Deus, o Senhor está sempre presente na minha vida e não adianta esconder, porque o Senhor sabe tudo que passo nessa vida, Pai. E a minha alegria é servir ao Senhor, porque quando isso está acontecendo na minha vida, o Senhor toma a rédea e diz: não vai,
porque eu não vou deixar. É isso que eu escuto o Senhor falar no meu coração e às vezes até mesmo no meu ouvido. O Senhor me diz, não faz isso, não é para você. E aí o Senhor, com a mão mais suave, me faz voltar atrás, Senhor. Me faz ver que não adianta fazer nada, porque quem faz por mim é o Senhor. Nenhum homem, ninguém na vida, Pai, tem esse dom de mudar o destino e a vontade do Senhor. E eu te agradeço por isso, Deus, por estar aqui com a irmã Joana e com todos aqui do grupo Meninas dos Olhos de Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Peço ao Senhor Deus que abençoe a vida da irmã Joana, abençoe o casamento dela, abençoe o nosso irmão Jadson. Ó Pai, em nome do nosso irmão Darlison. Glória a Deus. Que o Senhor o abençoe, o guarde, o proteja, livrando ele de todo mal e daquilo que o Senhor não deseja para ele, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, Pai. Com amém e amém. Deus seja louvado. Eu quero agora agradecer também a irmã Joana por essa palavra gloriosa, a qual ela nos ensina e nos dá a certeza de que se formos fiéis a Deus, glória a Deus, como é a vontade dele, seremos bem-aventurados. Então, eu agradeço em nome de Jesus, irmãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.